Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler para o nosso coração no dia de hoje, Mateus, capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando o Senhor Jesus Cristo termina a oração do Pai Nosso, ele volta nesse ponto. A oração termina no versículo 13, versículo 14 e 15, ele volta a este ponto e diz, e lança mais luz sobre esse ponto. E ele diz: porque se perdoardes aos homens a sua ofensa, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão divino tem o seu paradigma em Jesus. É em Jesus que nós compreendemos o que é perdão de pecados, de faltas, de transgressões. E ele nos ensina e estabelece o paradigma em Cristo Jesus para que nós não tenhamos como não perdoar aquele que pecou contra nós. Porque o que é justo por natureza, intrinsecamente justo, puro, santo, aquele que nos concede isso por graça. E eu vou te lembrar, graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos o perdão divino, mas por graça, Deus em Cristo Jesus nos concede essa bênção. Então, a Bíblia nos ensina que, uma vez que nós recebemos essa graça de Deus, esse perdão divino, nós precisamos perdoar aquele que nos ofendeu. A falta do perdão adoece a pessoa. O salmista no Salmo 32 está profundamente abatido. Diz ele que o vigor dele agora é todo sequidão e estio, porque a mão de Deus está sobre ele, porque ele está vivendo uma situação pecaminosa não confessada diante de Deus. Mas ele diz: confessarei o meu pecado. E a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, a misericórdia o assistirá. Tanto no Salmo 32 quanto no Salmo 51, que são salmos do mesmo contexto de Davi, Davi está buscando esse arrependimento diante de Deus. E no Salmo 51, ele pede: Senhor, lava-me, purifica-me e ficarei limpo. O perdão de Jesus para nós, ele é total, absoluto, purificador. Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda a injustiça. Quando um moço soberbamente pecou no seio da igreja que estava em Corinto, a igreja o rejeitou. Foi a forma que a igreja encontrou para puni-lo. O abandonou. Diz a Escritura
na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo número 5, que esse moço foi tomado de excessiva tristeza, uma angústia, uma depressão tão profunda tomou a alma desse homem, que diz Paulo que ele haveria de ser consumido por essa tristeza, porque ele ele necessitava de perdão da igreja, e a igreja estava retendo perdão para ele. Paulo vai ensinar a igreja que a igreja deve perdoá-lo. Era o perdão da igreja que curaria esse rapaz, diz Paulo. E dessa forma a igreja confirmaria para com esse rapaz o amor dela. Deus confirmou para conosco o seu amor pelo fato de que em Cristo Jesus perdoa todos os nossos pecados. Todos. Não há pecado que Deus não possa perdoar se você buscar lugar de arrependimento. Também você precisa abrir o seu coração para perdoar e talvez, quem sabe, receber o perdão de pessoas. O perdão acontece na vertical, mas o perdão também precisa acontecer na horizontal. É o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns com os outros. Nós não conseguimos ser efetivos na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, como pais, como um líder comunitário, se nós não decidirmos no nosso coração perdoar sempre, a despeito de como as pessoas têm um pecado contra nós. Nós precisamos liberar perdão para essas pessoas, porque é ordem divina, é ordem de Deus. Nós não temos o direito de reter o perdão. Não importa como essa pessoa tenha pecado contra você, ou essa instituição. O perdão estabelecido em Jesus é o motivo, a razão pelo qual nós precisamos viver perdoando uns aos outros. Paulo escreve aos Colossenses e diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Eu queria te encorajar, seja qual for o pecado, a falta, a transgressão que alguém tenha estabelecido contra a sua vida, perdoe-lhe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te favoreça, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso.